Tá? Em relação à parte de ler caractere, aqui exemplo de implementação, ó, a gente chegar aqui dentro do nosso do Moodle aqui, eu deixei aqui, ó, exemplo de implementação. Tá? Então aqui, ó, eu mostro três formas de ler caractere. Sabe, né? Tá? Nessa primeira forma aqui, tá vendo? Eu não estou usando espaço, ó, antes. Tá? Na verdade, nenhuma dessas três formas aqui eu estou utilizando o espaço para ler o caractere. Tá? Mas eu vou mostrar aqui. Então, o que eu posso fazer? Se você quer ler caractere, digitando lá qual o sexo da pessoa, você vai digitar masculino, feminino, tá? E vai embora, né? Então, o que acontece? Você tem que usar o espaço aqui na frente, com certeza, para saber se você leu corretamente, ou você leu esse caractere certinho. Tá? Por quê? Porque eu estou lendo um caractere. Agora, quando eu peço para você digitar uma frase, olha que interessante. Eu vou fazer um teste para vocês aqui primeiro. Tá? Vou criar aqui um arquivo primeiro aqui. Vou salvar esse cara. Só para vocês entenderem o que acontece. Tá? Então, o meu códigozinho aqui vai ser bem simples. Eu vou fazer esse do aqui, eu vou tirar ele daqui, depois eu vou mostrar ele funcionando, tá? Edit comment. Eu vou fazer um for aqui, ó, eu vou ler só 5 caracteres, tá? Então eu faço um forzinho aqui, tá? For o i que eu coloquei i igual a 0, ponto vírgula, e menor que 10, ponto vírgula, e mais. Vou ler 10 caracteres então, tá? Para mim ler 10 caracteres, eu faço o seguinte: scanf, %c, vírgula, e aí eu falo onde eu vou guardar esse cara, que é no meu vetor, na posição i. Tá? Então isso daqui, o que ele faz? Ele lê 10 caracteres. Então eu posso colocar um printf aqui, digite o caractere. E aí eu vou fazer um for aqui, até 10, para imprimir esse caractere, esse vetor inteiro, e aqui eu vou comentar esse cara. Deixa isso aqui para vocês verem algo interessante. Tá? Professor, na formação da frase aí, com 5 caracteres, ou do nome que seja, eu pensava que para cada caractere que eu digitasse, eu tinha que dar um enter. É uma forma de ler, mas não é a melhor forma, né? Você vai ter que ler cada caractere, você vai dando enter. Aqui no caso, ó, se você fizer assim, tá? Eu vou pedir caractere a caractere, tá? Então se eu rodar ele aqui, ó, tá? Se eu rodar esse cara, o que eu vou pedir? Eu vou pedir caractere a caractere. Tá? Então, ó, se eu quiser digitar vários caracteres, ele vai jogar fora. Ele vai acabar fazendo uma caca só aqui nas minhas coisas, tá vendo? Tá? Então, essa é a ideia. Quando a gente põe um espaço aqui antes, ou quando a gente usa aquele cara aqui, ó, o fflush stdin, que serve para limpar o buffer do teclado, o que vai acontecer? Dessa forma, a forma mais correta, né? Tá? Eu vou vir aqui, digitar caractere a caractere. Se eu digitar bastante, ele vai descartar todo o resto. E aí eu tô lendo caractere a caractere. Tá? Um minutinho só, pessoal. É só entrar em aula e começa a tocar telefone. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Certo, então isso daqui é a leitura onde eu tô lendo o quê? Eu tô lendo, quando eu faço isso, eu leio caractere a caractere. Tá? Principalmente se eu uso o fflush aqui na frente. Certo? Ah, beleza, professor.
uma pergunta. E se eu não pôr esse F-flush, esse TDI aqui? Vamos entender então o que acontece. Ó. Se eu não colocar essa limpeza do buffer e não colocar esse espaço aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu rodo, ele vai fazer essa caca aqui, ó. Para cada caractere que eu digito, ele pula 1. Tá? Tá aqui, ó. Ele pulou 1. Por quê? Porque, na verdade, ó, nesse primeiro cara aqui, ó, ele leu o A. No segundo, ele guardou o Enter. No terceiro, ele leu o AA. Ele leu um A. No quarto, outro A. No quinto, Enter. Depois, leu o A, um Enter, um A, um Enter e um A. Tá vendo? Ó, um A, um Enter, um A, outro A, um Enter, um A, um Enter, A, Enter, A, Enter. E pulou para a última linha. Tá? Então, o Enter que você dá também é lido como um caractere. Tá? Então, quando você põe esse espacinho na frente, o que ele faz? Ele descarta o Enter. Tá? Então, quando a gente coloca o espacinho aqui, se eu fizer assim, ó, ele descarta esse Enter. Só que ele descarta o espaço também, ó. O espaço não vai dar para mim digitar. Tá vendo que ele não está avançando? Então eu tenho que colocar a letra. Então aqui eu não posso usar o quê? O espaço. E também a leitura ficou meio chata de ler, né? Porque eu tenho que ler cada caractere e dar Enter. Tá errado? Não tá errado. Funciona também. Tá? Mas esse cara aqui não lê espaço. Então é melhor fazer assim, professor? É melhor você fazer assim. Por quê? Porque o F-flush vai estar jogando fora o espaço em branco. Tá? Ou jogando fora o Enter. Certo? Então aqui, ó, eu consigo, ó, A, B, C, D, espaço, E, F, G, H, espaço, e aí eu guardo tudo, tá? Professor, então essa daqui é uma saída melhor? É uma saída melhor. Por quê? Porque além de eu descartar o Enter, tudo aquilo que não é o Enter, ele vai pegar. Só que eu tenho que digitar uma letra e Enter, digitar outra letra e Enter, digitar uma letra e Enter. Professor, se eu quisesse ler uma frase de uma vez só, tá? Eu quero ler uma frase com 10 caracteres. Tem como fazer? Olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, ó, não colocar F-flush, ou seja, não limpar o buffer. E posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Digite a frase. Olha que interessante. Eu vou ler um caractere, tá vendo? Eu estou lendo o caractere, só que eu estou dentro do quê? Eu estou dentro do laço, ó. Então ele vai ler um caractere. Então se eu digitar 10 caracteres no primeiro scanf, ele vai pegar o primeiro scanf, pegar um caractere e deixar outros 9 lá dentro. Então imagina se eu digitar assim, ó. Hoje, espaço, vai, 1, 2, 3, 8... Não, vai funcionar. Vamos colocar funcionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Funcionará. Tá? Olha o que acontece se eu ler desse jeito. Se eu ler desse jeito nesse cara aqui, ó, nesse F-flush, com F-flush, eu digitar funcionará inteiro aqui, ó, ele vai pegar somente o F e descartar o resto, tá? Então ele veio, parou no scanf, descartou o que tinha antes, parou no scanf, lê um caractere, tá? Então eu digitei funcionará, era para ler um caractere, digitei funcionará, ele lê, ele vai guardar o F, colocar no vetor, e o uncionará, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse uncionará e o F-flush vai descartar ele inteiro, tá? Então o F-flush vai descartar esse daqui. Então eu vou estar lendo só o F. E se eu não fizer isso? Olha que legal, tá? Se eu não fizer isso, o que ele vai fazer? Se eu tirar esse F-flush daqui, ó, ele vai vir parar aqui no C, ó. Parei no scanf. Beleza. Aí eu digitei funcionará. Então ele vai pegar, ó, o primeiro pega o F. Beleza. Jogou o F na posição 0. Veio para cima aqui, ó, avançou. Tem alguma coisa no buffer do teclado? Tem.
tem o quê? Funcionará. Ele pega o U e guarda na segunda posição do vetor. Aí ele vai para a terceira, guarda o N. Vai para a quarta, guarda o C. E vai para a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Deu as 10 vezes, parou o scanf. E aí ele continua a execução e faz o resto das coisas que tem que fazer. Tá? Então, se eu ler um vetor de caractere dessa forma, eu consigo ler uma frase inteira. Ah, professor, mas se fosse sexo da pessoa ou alguma coisa assim, daria certo? Eu falei, não, aí não daria. Por quê? Porque eu quero guardar um caractere, eu não quero guardar uma frase. Tá? Então, ó, se eu rodar esse programinha desse jeito, olha que legal que ele vai fazer. Tá? Eu vou vir aqui, ó, digitar a frase. Funcionará. Tá? Na hora que eu dou Enter aqui, ó, ele vai guardar o funcionará de uma vez só. Tá vendo? Por quê? Porque aqui embaixo eu imprimi ele inteiro, ó. Funcionará. Tá? Imprimi esse cara inteiro, a frase digitada inteira. Então, olha o que ele faz. Como ele está no scanf pegando caractere a caractere, ele vai pegar dessa frase caractere a caractere também. Ah, parece que foi uma leitura só. Parece que foi uma leitura só. Mas o que está acontecendo? Ele pegou isso aqui e guardou no buffer do teclado. No primeiro scanf, ele pegou o F. No segundo scanf, ele pegou o U. No terceiro, ele pegou o outro e vai embora. Se aqui não fosse 10, fosse 5 só, tá? Ou se eu digitar mais coisa, que nem, ó, eu vou rodar de novo aqui, vou digitar uma frase maior, tá? Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ele está lendo só 10, não é? 10 scanf%, ele vai ler 10 caracteres. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, e rodar, run. Se eu digitar assim, ó, agora vai dar certo. Tem mais de 10, não tem? Tá? Se eu der Enter aqui, ó, ele vai guardar até o agora vai, porque 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guardou espaço. Essa parte daqui para frente fica no buffer do teclado e vai ser descartada, tá? No final da execução do programa. Entenderam, pessoal, essa leitura ou não? Professor, aí beleza. Mas naquele caso lá que o senhor citou do while, eu tenho que tomar cuidado com minha quantidade lógica lá. Ah, aí eu tenho um forzinho, o forzinho ele vai brecar a quantidade que foi estipulada. Agora, no do while, ele vai ficar rodando, aí ele pode entrar na parte lógica. Exato. Aí o que vai acontecer? Vai extrapolar o espaço físico, né, que você está falando. Sim, porque no exercício lá fala formar uma frase, um nome com 30, no máximo 30 caracteres. Ah, beleza. Aí colocou um do lá, né, para ele rodar, para pegar, mas eu tenho que, em algum momento, fazer um break lá para ele sair fora e não... Mesmo que a pessoa digite a mais. Ah, tá. Agora que eu vou mostrar como resolver esse problema. Tá? Mas vocês entenderam? Se você usar F-flush, o que acontece? Se você não usar, se você usar o espaço %C, o que acontece? Ficou mais claro agora, professor. Tá? Então, ó, o F-flush, o que ele vai fazer? O F-flush, ele vai ler um caractere e descartar o resto. Certo? Então, se eu usar isso aqui, ó, ele vai ler um caractere e vai descartar o resto. Então, se eu fizer assim, ó, rodar ele aqui, vou mostrar para vocês de novo, ó. Se eu usar o F-flush antes do scanf, se eu digitar um monte de coisa, der Enter, ele vai pegar só a primeira coisa, tá? Estou digitando aqui porque ele vai digitar 10 vezes, tá? Que não tá linha a linha. Tá aqui, ó. Ele pegou só as primeiras letras, ó. A, D, G, H, K. E aí foi isso que ele pegou, tá? Então, o F-flush, o que ele faz? Se você digitar uma frase, algo maior, ele descarta, certo? Bom, mas se eu quisesse ler um a um, caractere a caractere, beleza, então é com F-flush, tá? Então vou dar um Ctrl V aqui, acho que está aqui o cara, não. Vou pegar Ctrl C. Professor, tem um exemplo de aplicação, se, por exemplo, eu fosse validar uma estrutura de decisão e eu precisasse usar um char. Ah, sim, você quer falar assim, eu desejo continuar? Assim?
É tipo assim, por exemplo, vai entrar no for aqui, né? Aí dentro Aham. do for eu tenho um decisão. É, tipo o exercício lá, tô fazendo uma relação de combustível, compra de combustível. Eu estou Uhum. comprando gasolina e etanol. Então, para gasolina é uma estrutura de decisão, e aí ela vai ser identificada pela letra G, por exemplo, a Ah, primeira tá. letra, para ela entrar naquele decisão, ou E para entrar na outra estrutura. Pode pôr aqui, ó. Se. Aqui no caso não precisa dizer ter vetor, né? Mas se o vetor na posição I for igual a etanol, ele faz tal coisa. Se não, se só são dois tipos, então aqui é etanol e aqui seria gasolina, tá? Se eu só tenho dois tipos, agora, se ele pode digitar coisa errada, aí você pode pôr dois ifs e um else, tá? Para validar. Certo. E identificar sempre o caractere pela aspa simples. Aspas simples, caractere sempre aspas simples. Aspas duplas é texto, né? Que a gente chama de string. Então, quando você tem mais de um caractere, é aspas duplas. Quando você tem um caractere só, é aspas simples. Perfeito, senhor. Beleza? Então, ó, se eu uso esse TDI aqui, ó, eu consigo capturar espaço, eu consigo capturar enter, eu consigo enter não, eu consigo capturar tudo que eu quiser, tá? Só que ele captura um caractere por vez. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai pedir aqui ó, um caractere por vez. Digite um caractere. Se eu quiser, eu posso pôr um enter aqui, ele vai guardar o enter também. Espaço, ele guarda espaço. O B, C, D, posso colocar qualquer coisa, vai guardar só o primeiro, tá? Então, quando eu uso o stdin, eu consigo capturar qualquer caractere, tá vendo? Ó? O primeiro eu guardei o A, o segundo foi um enter, olha lá, pulou de linha, ele guardou o enter dentro do vetor, tá? Depois eu dei um espaço, ele guardou espaço, guarda tudo, tá? Então, a vantagem de se utilizar o stdin é que eu consigo pegar todo o caractere. Ah, professor, mas eu quero que ele seja um caractere válido. Não pode ser espaço, não pode ser enter, não pode ser, só pode ser um caractere válido. Ah, beleza. Aí você pode utilizar o esqueminha do espaço antes, que aí ele evita que você digite coisa errada, tá? Então ele não guarda o enter. Então se eu vier aqui, ó, e der um enter, ó, ele não passa para frente. Então tem que digitar um caractere válido. Ó. Se eu der espaço também, ó, ele não passa para frente. Eu tenho que digitar um caractere válido, então tem que ser um caractere válido. Só que se eu digitar 2 ou 3, ele guarda um, depois guarda o outro, depois ele joga fora o enter, tá? Tá aqui, ó. Então, ó, ele não guardou nada aqui, ó, tá vendo? Um monte de enter que eu dei não guardou nada. Guardou o A. Tá lá o A, ó. Depois, eu dei espaço, espaço, enter, espaço, enter, espaço, enter, ó. Ele não guardou nada, guardou quem? O C, que é o caractere válido. Depois guardou o D, depois G, depois o D, depois o H, depois ele dizer DS, ó, DS. Ele, como ele está no buffer, um scanf pega o D, no laço novo, ele pega, na outra interação do laço, ele pega o S. Então ele pega um, depois pega o outro. Pode ver que ele pulou o terceiro cara aqui, ó. Por quê? Porque ele já pegou antes do próximo, tá? Aí ele pegou o A e o S também, ó. Certo? Então, quando eu uso o espaço aqui, ele pega vários, porém não deixa pegar enter, não deixa pegar espaço, não deixa pegar nada. Diferente de caracteres válidos. Ah, professor, se eu quiser pegar uma frase inteira de uma vez só, tá? Então eu arranco o printf daqui, ó. Tiro o fflush, porque o fflush vai descartar. Então, se eu digitar a frase inteira, ele descarta. Então, se eu deixar esse espaço aqui na frente, ele não vai pegar os espaços nem o enter. Então eu quero que pegue tudo. Se eu quero que pegue tudo, deixa eu pegar tudo. Só que eu fico dentro do laço. Então ele vai digitar a frase uma vez só, não vai precisar ficar dando enter. Tá? Então, ó, quando eu quero ler vários ao mesmo tempo, eu ponho aqui, ó, e digito o que eu quiser aqui, ó. Ele vai guardar até a 10ª posição. Por quê? Porque o meu laço está até o 10. Tá aqui, ó, guardou até a 10ª posição, ó. SA espaço, JKH espaço, ASL e acabou. Então daqui para cá deu 10, daqui para lá não tem mais nada. Bom, professor, agora e se eu quiser que a pessoa
não digite 10, ela pode digitar até 10, tá? Aí não dá para usar o for, né? Porque ela pode digitar 2, pode digitar 5, pode digitar o que ela quiser. Beleza? Aí que tá a parte mais complexa da brincadeira. Então eu não vou poder usar for. Por quê? Porque eu não tenho uma quantidade já pré-definida de caracteres que eu vou digitar. Tá? Então não serve o for. Então eu vou comentar ele aqui. Ó. Vou comentar o for aqui, dou um comment. Tá? O que eu posso fazer? Bom, eu tenho que usar quem? Eu tenho que usar um while ou do while. Ah, professor, mas por que do while? É porque pelo menos uma letra eu vou digitar, tá? Ou enter, para sair eu vou ter que digitar, tá? Ah, então eu vou falar assim, ó, enquanto o quê? Bom, vamos pensar que a gente está digitando letra aqui, ó. Enquanto a letra não, perdão. Vamos criar aqui, ó, vou colocar o i começando de 0 aqui, i é igual a 0, para colocar nas posições certas, né? Então, enquanto o i for menor, vamos falar, no máximo 30 que a gente tem aqui, né? Aqui, ó, no máximo 30, beleza. Então, vamos colocar aqui, ó, no máximo 30. Só que aqui, o que vai acontecer? Cada caractere que eu digitar, ele vai guardar aqui dentro. Então, eu vou dar um scanf aqui, ó, mas a gente vai ver que isso aqui não vai funcionar do jeito que a gente quer. Tá? %C, vírgula, e comercial, vetor na posição I. E aí, eu sei que o I, a cada vez que eu coloco... Professor, Oi. e se o senhor desse um valor para I lá de 1, por exemplo, e aí aumenta até 31, e colocasse lá o parâmetro do while lá para I diferente de 0, sei lá. Não vejo razão. Não, porque aí, tipo assim, a hora que a pessoa digitar 0, ele sai do laço. Mas aqui não é, a condição não é 0, né? Entendeu? A condição desse laço aqui, eu quero digitar uma frase de no máximo... Ah, não, é verdade, verdade. Né? Então não é assim, você não tem a condição de ficar digitar 0. Poderia até ser, mas aí nesse caso não tem como, tá? Então, aqui eu vou mandar imprimir até o 30, tá? Só para a gente ver o que acontece. Bom, aqui então eu estou pedindo para o cara digitar uma frase, vou colocar, digite a frase, vamos colocar aqui na frente assim, tamanho máximo 30 caracteres, tá? O usuário sabe que ele tem que ser tamanho máximo 30 caracteres, tá? Mas esse cara aqui, ó, eu sei que cada vez que eu leio um caractere, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aumentar o i para pegar a próxima posição e para mim chegar até o 30, tá? Mas esse caso aqui é a mesma coisa se fosse um for, não é? Eu não estou fazendo um for de 1 até 30. Então esse cara aqui não vai me resolver o problema. Ele vai me deixar digitar uma frase, tá? De no máximo 30 caracteres, então eu vou lá, pá. Ah, só quero isso aqui, ó. Se eu der enter, ele não vai sair. Eu vou ter que chegar até os 30 caracteres, tá? E aí ele guardou os 30 caracteres. Ah, então isso aí não vai dar certo. Então eu quero o quê? Eu quero que ele digite o enter, tá? Então, se a pessoa chegou no 30 caractere ou digitou o enter, finalizou a frase, não é essa a ideia? Bom, e agora como que eu falo do enter? Tá? O enter, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o enter é a letra de número 10, tá? A tabela ASCII, a tabela ASCII completa aí, ó. Tá? O enter, a gente sabe que é esse cara aqui, é o 13. Mas na verdade, o salto de linha, que é condicionado ao enter, é o número 10. Então, quando eu encontrar o 10 aqui, ó, que é o lean feed, o que é a lean feed? É avanço de linha, tá? Então, esse é o caractere ASCII, é o número na tabela ASCII desse caractere. De quem? Do avanço de linha, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Então, enquanto o i for menor que 30, i
o caractere digitado, tá? Não for o 0, não for o 10, ou seja, ó, enquanto não chegou no tamanho máximo e não foi o Enter, tá? Então vou colocar aqui, ó, o 10 é o avanço de linha. Tá? Então aqui, ó, olha a análise que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo um do, ou seja, lendo caractere a caractere no vetor, até encontrar quem? Até encontrar o final, o tamanho máximo do vetor, que é 30, e ele não pressionar Enter. Então, enquanto não chegar no fim e não pressionar Enter, tá? Enquanto não chegou no fim e não pressionar Enter, ele vai lendo o próximo. Ah, mas funciona, professor? Vamos ver aqui, ó. Então, ó, se eu chegar aqui e digitar assim, ó, agora vai. A gente tem aí 9 caracteres. Se eu der Enter, olha aqui o que acontece, dá uma olhada. Eu leio e guardo no vetor, não guardo? Tá? Só que aí eu pulo para a próxima posição do vetor. Então, se eu guardar o Enter, ele já avançou o Enter mais um. Tá? Então, eu já avancei dentro do vetor. Por isso que aqui, ó, nesse ler caractere, eu utilizo uma letra. Tá? Por quê? Primeiro, que eu não quero guardar o Enter dentro do meu vetor. Certo? Eu poderia colocar assim, ó, se eu colocasse aqui, ó, se a posição anterior, então ó, eu li aqui a posição I, aí o que eu fiz? Eu avancei o I. Então eu li na posição 0 e avancei para 1. E eu estou comparando com quem? Com a posição 1. Então eu vou colocar com a posição 0 de novo. Então aqui, ó, se eu fizesse assim, ele funcionaria para mim, tá? Não é a melhor solução, mas resolve, tá? Então vou colocar meu nome aqui, ó, e dou Enter. Tá lá, ó. Ele guardou o André, ó. Tá? Esse resto de sujeira veio por consequência, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de usar o I aqui, eu vou chamar de TL aqui. Tá? Pra gente ir aguardando na posição certa, bonitinho, tá? TL++, na posição TL, na posição TL. E aí, eu guardo aqui, faço fora até a posição TL. Tá? Então, ó, eu zerei o TL, ou seja, cada número que eu vou colocando, eu vou aumentando esse TL. Tá? Então, eu li a primeira letra, guardei na posição 0, avancei para a posição 1. Aí eu vejo, chegou no fim, chegou no tamanho máximo? Não, o 1 não é menor que 30, perfeito. E o vetor na posição TL-1, ou seja, o caractere que eu li anteriormente é o 10? Não. Então, faço de novo. E faço de novo. E aí o meu TL vai aumentando. E aí no final eu tenho o tamanho lógico desse cara. Então, se eu rodar esse cara aqui, agora vocês vão ver que a coisa vai mostrar certinho. Por quê? Porque agora eu já estou usando a variável correta. Então, eu vou colocar lá, ó, André. Tá lá, ó. Guardou o André. Só que ele está guardando o quê? O Enter também, ó. Por que está guardando o Enter? Porque aqui eu estou falando, ó. Imagina, vamos fazer um teste aqui de mesa. Eu vou escrever André aqui, ó. André. Tá? O que ele vai fazer? Eu digitei, ele parou aqui no primeiro cara, eu digitei André. Então, o TL tem 0, então na posição 0, ele guardou o A. Beleza. Avançou para a posição 1. Tá? Então, o TL está para 1. É menor? É. Beleza. O que está na posição 0, que é o A, é o Enter? Não. Então, vem para cá de novo. E aí ele pega o segundo caractere, que é o N. Faz a mesma coisa. Pega o D, faz a mesma coisa. E o TL está aumentando. R faz a mesma coisa. O E faz a mesma coisa. Aí ele vai para a última aqui e lê quem? O Enter, que eu dei aqui no final. Lembrando que o scanf %C, ele lê o Enter, tá? Que é o caractere 10. Ele lê o caractere 10
e guarda no vetor, tá vendo? Já está guardando no vetor, certo? E aí eu estou somando mais um no TL, e por fim, eu vi, ó, o que ele digitou no vetor anteriormente é o 10, ou seja, eu estou guardando quem? Eu estou guardando o Enter também. E o ideal é não guardar o Enter. Ah, professor, é fácil, ó. É só você vir aqui, ó, e fazer assim, ó. TL menos menos. Perfeito, resolve. Por quê? Porque se você está guardando sempre o Enter, ele vai avançar mais um, tá? Só que acontece um problema. No final, ó, se você ler todos os 30 caracteres, ele vai guardar 29 só. Por quê? Porque eu estou dando TL menos menos. Ah, professor, então isso aí está dando uma dor de cabeça aí. Qual é a solução mais fácil? Qual que é a melhor solução? Tá? A melhor solução é o seguinte, é você não ler direto no vetor, tá? Você lê numa variável auxiliar. Então, eu vou ler aqui, ó, na variável letra, tá? Leio na variável auxiliar. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer uma análise, eu faço assim, ó. Se a letra não for o Enter, não for 10, então, se a letra digitada não for o Enter, o caractere, né? Digitado não for o Enter, então se não for, aí que eu jogo pro vetor, tá? Aí eu ponho lá dentro do vetor aqui, ó. Eu pego no vetor na posição TL, recebe a letra. Tá? Então eu usei o quê? Simplesmente uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar, para que ela vai servir? Para mim analisar, ver se eu coloco a letra no vetor ou não. Ver se eu coloco o caractere digitado no vetor ou não. Então, se ele não for o Enter, eu coloco ele no vetor e aumento o vetor. É Enter? Não. Coloco no vetor e aumento o vetor. É Enter? Não. E ele faz isso daqui. Agora, aqui embaixo, ó, eu tenho que analisar não o vetor. Eu tenho que analisar quem? A letra de novo. Então, se a letra não for 10 e não chegou no TL, ele vai lendo. Tá? Então, dessa forma, ó, eu começo o tamanho lógico com 0, se ele fala, ó, não tem nada dentro, não foi guardado nada, não foi digitado nada lá dentro. Aí eu vou fazendo scanf, vou lendo letra a letra do que a pessoa digitar. Se ela digitar tudo de uma vez, que é o que a gente está querendo, a gente quer uma frase, né? Ela vai digitar tudo e dar Enter. O que eu vou ver? Vou ver, pego a primeira letra da frase que ele digitou. Ele tem 10? Não, então guardo no meu vetor e falo que o meu vetor já cresceu. Tá? Aí eu vejo, chegou no fim do vetor? Não, a letra é 10? Não, volta aqui. E aí ele vai lendo uma a uma e guardando dentro do vetor. Até encontrar quem? Até encontrar o Enter. Se ele encontrou o Enter e não entra aqui, ou seja, não aumenta o TL, e por sua vez o que ele faz? Ele vai sair fora do laço, porque a letra vai ser o 10. Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer uma leitura de uma frase inteira de uma vez só. Tá? Caractere a caractere. Certo? Dando um Enter no final. Então, isso daqui é uma leitura de uma frase. Tá? Então, se eu chegar agora e rodar, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar uma frase, né? Agora vai. E foi, tá vendo? Ó, ele não guardou o Enter, guardou só a frase que eu quero. E aqui embaixo, ó, eu mandei imprimir os caracteres ASCII. Então, o A é o 97, o G é o 103, o O é o 111, o R é o 114, o A é o 97 de novo, o espaço é 32, o V é o 118, o 97 é o A e o I é o 105. Tá? E se eu digitar uma frase muito grande, professor, que vai dar mais de 30, ele vai descartar o resto fora. Tá? Vamos testar isso daí? Então eu vim aqui, ó. Essa frase é muito grande para ser armazenada no vetor de 30 caracteres. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler até chegar no 30. Chegou no 30, ele para. Tá aqui, ó. Ele parou aqui, ó. E já finalizou essa frase. Tá?
que é o que acontece. E esse resto, professor? Esse resto fica no buffer do teclado e quando chegar no final da execução do meu programa, ele limpa do teclado e não tem mais nada. Esses números normais, 101, 5. Esses números aqui é o caractere ASCII relativo a cada cara desse. Ó. O número... Como é que o senhor aparecer os números aí, professor? Nossa, é muito difícil, tá, pessoal? Cuidado que isso aqui né, é uma lógica muito grande. Olha aqui que difícil. Sacanagem. Eu só mando imprimir. Em vez de imprimir com %C para aparecer o caractere, eu imprimo com %D, que é inteiro. Aí ele apresenta o número ASCII do cara. Perfeito. Tá? Eu poderia fazer até assim, ó. Olha que legal. Que eu posso fazer assim, ó. %C, tracinho, %D. E aí eu ponho vetor, vírgula, vetor, na posição I. Aqui ele vai imprimir o quê? Vai imprimir como caractere e depois o número ASCII dele. Vou pôr até um barra N aqui para ficar mais bonitinho, quer ver? Então aqui eu consigo imprimir o caractere ASCII de cada cara desse. Ó. Se eu salvar aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. Então vou rodar aqui, ó. Vamos digitar um monte de coisa aqui. Tá vendo? Tem o caractere ASCII de todo mundo aí, ó. Ah, professor, se eu quiser apresentar a tabela ASCII inteira, faz assim, ó. Olha que legal. For I é igual a... Vamos começar a partir do 10, porque tem muita sujeira nesse meio de caminho aí, tá? I é menor que 250. Tá 200, não, vamos pôr até 200, só porque depois tem muita sujeira também. Ponto vírgula e mais. Tá? Aí eu venho aqui e faço assim, ó, printf, %C, vamos fazer o contrário, %D, espaço tracinho, %C e pulo uma linha. Tá? Então aqui, ó, eu consigo fazer o seguinte, imprimir a numeração ASCII e o caractere na frente para todos os números, até de 10 a 200. Tá? Então se eu rodar aqui, ó, como tá esse cara aqui, eu vou digitar só algumas letras. Tá lá, ó. Então aqui a tabela ASCII minha, ó. Ó, desde lá do 10. Tá aqui. Tá, o 10, ó. O 10 é o Enter, né? O salto de linha. O 11 é o símbolozinho masculino e feminino. Depois o 13, acho que é o backspace, ele apagou o espaço. E aí, ó, notas musicais, aí tem todas as coisinhas, ó, toda a tabela ASCII pra gente ver aqui, ó. Dá até para ficar mais para frente. O senhor montou um decodificador aí. Entendeu, pessoal, a leitura aqui? O professor, eu tô com um probleminha no exercício 2. Daria para o senhor ver o que está errado? Tá, eu vejo. Então, ali, naquele exemplo lá, depois eu vejo lá com você, tá? Aqui naquele exemplo, tem esse exemplo aqui, tá? Tem 3 formas de fazer a mesma coisa, tá? Aquele com menos, ó, que eu mostrei para vocês, eu somo, depois subtraio, tá? Esse daqui, ele explica o que acontece, tá? E a terceira forma aqui também, o que pode ser feito. Professor, ainda dentro desse exercício aí, qual o macetinho para guardar uma posição e apresentar a posição e o valor da posição? Como assim? Você quer que faz o... Você quer que... O senhor fez a leitura da frase aí, né? Sim, você quer procurar uma letra e falar que posição que ela tá? É isso? Ou contar quantas... Igual lá no exercício estava falando de contar quantas palavras, contar quantos espaços. É só fazer aqui, ó. Você põe um fora aqui, ó. Tem que lembrar que esse do while você vai usar só para ler, tá?
Porque o que esse do A ele faz? Ele faz duas coisas. Preenche o seu vetor e define o tamanho lógico. Então, a partir dessa linha aqui, ó, você já tem o tamanho lógico definido. Você já tem o tamanho pronto. Então, você usa for de novo. Volta ao forzinho lá, que é o padrão de se trabalhar com vetor. Tá? I é igual a 0, ponto vírgula, I menor que TL, ponto vírgula, I mais mais. Ah, professor, não pode fazer aqui nesse meio? Não faça nada aqui nesse meio. Separe as ações. Vou ler um caractere, vou ler o vetor? Lê o vetor, acabou. Tá? Ah, eu quero achar quais são todos, onde estão todos os As. Beleza. Você quer experimentar todos os As? Faz uma função, faz um forzinho só para fazer isso. Então, ó, esse for aqui vai ser para localizar todas as letras As. Vou colocar aqui, ó. Achar as letras. A letra A. Achar a posição de todas as letras A. Tá? Isso é para aí poder servir para qualquer caractere. Tá? É só vir aqui e colocar um if. Ó. Se o vetor na posição I for igual à letra A minúsculo, o que eu faço? Eu só imprimo. Imprimo o que? Posição %d, põe o barra N aqui e manda imprimir quem? E manda imprimir o I, que é a posição dele. Tá? Se for imprimir todas as posições, eu guardo todas as posições. Tá? Então, se eu vier aqui rodar esse cara aqui, Deixa eu bloquear os carinhas aqui de baixo, que vocês estão fazendo caca agora. Eu só quero imprimir a fala digitada aqui. Vou aumentar esses caras aqui. Vou fazer assim. Professor, isso aí também serve se a pessoa está, por exemplo, tem um exercício lá que a pessoa faz uma lista de preços, né? Igual no caso lá é conta de luz lá. Uhum. Então na rua lá ele relacionou todas as contas. Aí é para me apresentar com a conta mais barata lá. Então ela quer fazer, a pessoa quer fazer uma consulta e localizar. É o mesmo sistema. É mais ou menos, tá? Esse daqui é quando você tem vários, tá? Esse caso aqui é quando você tem vários. Achar a posição de todas as letras. Então, eu quero achar todos, então eu ponho a impressão dentro do for. Então, ó, vou rodar esse cara aqui só para mostrar para vocês. Tá? E depois eu vou mostrar para vocês como fazer esse esqueminha aí que você está perguntando. Tá lá, ó, tá na posição 0A, tá na 4, na 7, na 11 e na 14. É esse aqui, ó. É esse. Perfeito, tá? Agora, você quer achar, vamos falar assim, a menor letra, o que eu faria? Bom, a posição de que está a menor letra. Aqui eu tenho que fazer duas coisas, tá? Eu tenho que guardar qual que é a menor letra. Vamos criar um outro cara aqui, vou fazer com inteiros, tá? Só para chegar mais próximo ao que vocês estão acostumados. O que você tem que fazer? New File. Deixa eu salvar aqui. Posição do menor. Ponto C. Tá? Esse caso aqui é um caso específico. Deixa eu copiar aqui. Não copiar nada não. Include stdio.h. Depois vou dar um void aqui. Agora aqui vou criar uma variável i aqui, beleza. Vou criar um vetorzinho, tá? Int vet de 10. E aí eu vou ler. Bom, não vou ler não. Eu vou gerar isso daqui, tá?
Rende. Vou preencher o vetor, tá? I é igual a 0, ponto vírgula, I menor que 10, ponto vírgula, I mais. Vocês estão vendo que eu nunca implemento duas coisas dentro do mesmo laço, tá? Ah, professor, mas poderia. Poderia. Só que você aumenta a complexidade. Então, eu quero que seja mais simples possível. Então, VET na posição I recebe o rend de, sei lá, percent 200, até 200 só. Tá, então, criei meu vetor aqui. Então, ó, eu fiz uma funçãozinha para preencher o vetor. Preencher o vetor com números inteiros até 100, até 200. Tá? Agora eu vou fazer a ação do que? Localizar o menor. Então, se eu quero apresentar o menor, é uma coisa. Tá? Se eu quiser apresentar o menor, o que, que eu faço? Eu faço aqui, ó. I é igual, ó o vetorzinho de novo lá, ó. I menor que 10, ponto vírgula, I mais. Tá? O que, que eu faço? Se eu quiser achar o menor, eu vou ter que criar uma variável menor aqui, que é inteira, porque o vetor é de inteiro. Então, a primeira coisa que eu faço é falar que o menor é o primeiro cara do vetor, na posição 0, tá? Então eu falo, ó, o menor é o cara que está na posição 0, e depois eu vou comparar ele com todos os outros. Então, se o vetor na posição I for menor que o menor, ele vai fazer o quê? Ele vai falar que, na verdade, o menor é esse vetor na posição I. Tá? Então, isso daqui é o procedimento padrão de se achar o menor elemento. Então, com isso daqui, ó, eu vou colocar printf aqui dentro? Não, por quê? Porque aqui eu estou no processo, eu vou achar um único cara. Se é um único cara, ele vai estar onde? Vai estar lá no fim, tá? Eu vou ter ele definido somente aqui no final. Printf percent menor, tracinho, percent d, e vou mostrar esse menor. Tá? Então, isso daqui é o probleminha clássico da gente achar o menor com vetor. Então, o que, que eu faço? Primeiro, eu falo que ele é o primeiro elemento, depois eu comparo ele com todos os outros elementos do vetor e verificando se é o menor. Se é o menor, eu troco esse elemento do vetor, o menor por esse elemento do vetor, e no final eu imprimo ele. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, fazer aí a busca do menor ao maior elemento, é sempre desse formato. Tá, então, ó, o menor é o 41. Ah, professor, mas como que eu sei que o menor é o 41? Então, vamos fazer aqui, vamos mandar imprimir aqui os valores do vetor. Tá? Vetor, vamos colocar um printf aqui, printf, vetor, um tracinho só, que ele vai apresentar uma vez só isso daqui, depois aqui embaixo, ó, ah lá, eu vou imprimir o vetor, faço outro for, ó, não tem problema nenhum. Quer colocar 200 for dentro do seu negócio, não tem problema nenhum. Então vai de 1 a 10. Oi, pode falar. Professor, eu posso apresentar lá no último print lá, quando eu vou apresentar o menor, eu posso colocar para ele apresentar a posição que ele está na lista? Pode colocar, mas você não vai, desse jeito que a gente fez, não vai conseguir. Tá? Por que não vai conseguir? Porque a gente só está achando o menor e não está guardando a posição que esse menor está dentro do vetor. Tá? Depois, o próximo passo eu vou resolver isso daí para vocês. Tá? Só para mostrar aqui. Ó. Então tá aqui, ó. Imprimi o meu vetor. Tá aqui, ó, 41. E por coincidência é o primeiro elemento. Ah, ele tá repetindo. Com certeza tá repetindo. Por quê? Porque aqui eu não fiz eu não mandei zerar ele. Esqueci. Não é aquele esquema do relógio lá, professor, que tem que dar o parâmetro. É semente, né? Eu esqueci o nome. Então, porque... Vocês lembram da função, hein, pessoal? Eu esqueci. Ai, que vacilo. Agora, de cabeça, não lembro não, senhor. Eu também não lembro. Deixa eu pegar no exercício anterior aqui. É S-Rend, professor. Time nu. Beleza. O time nu eu lembro, só não lembrava do S-Rend. Time nu maiúsculo. Valeu, galera.
Tá? Então agora rodou aqui, ó. E aí agora foi o 40 tá lá no meio, ó. Então cada vez que eu rodar isso daqui, ele vai gerar um número. Mas agora ele quer saber a posição, tá? Eu tô guardando o quê? Eu tô guardando só o menor, ó. Eu não sei que posição que ele tá. Ah, põe aqui, professor, imprime o I aqui, ó. Mas ele vai imprimir um monte de I. Porque cada vez que trocar o menor elemento, ele vai imprimir o I. E tá errado, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar a posição do menor, certo? Então eu crio uma variávelzinha aqui, ó, posição menor, tá? Aí eu falo aqui, ó, o menor é o VET na posição 0. Qual a posição dele? Pos menor é igual a 0. Não é, ó? Se o menor está na posição 0, a posição do menor está na posição 0, tá? E aí toda vez que eu troco o menor, ó, o menor passa a ser o VET na posição I. Eu venho aqui e coloco assim, ó, a posição do menor é o I. Certo? Então eu falo, ó, é VET na posição 0, a posição é 0. VET na posição I é a posição I. E aí, ó, eu posso colocar aqui, ó, vírgula. Vou até assim, barra N, posição, %D, vírgula, pos menor. Certo? Ó? Então, aqui nesse processo aqui, ó, além de eu levar o menor, o valor do menor, que eu preciso para comparar com os outros, eu estou levando o quê? A posição do menor também. Então eu levo, ó, o menor e a posição. O menor e a posição. Cada vez que você troca o menor, você coloca a nova posição que ele está. Então se eu rodar agora, ó, tá lá o programinha rodando. Ó. Então o menor é o 23, está na posição 4. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó, é ele mesmo. Entenderam? Depois que mostra a solução, professor, fica um negócio banal. Mas é assim mesmo. Deixa eu ver agora o exercício que você deixou lá, o Luiz. E depois a gente vai ver da... Quem que tinha pedido para resolver um também? Não, foi Alessandro, senhor, mas eu já falei demais aí, o senhor pode dar prioridade, depois eu tenho... Só para a gente ver que provavelmente é erro que eles vão ter também, tá? Eu acho que geralmente, na hora que aparece uma... Então, eu consegui resolver, professor, mas assim, explicar o que acontece é que eu não entendo. Mas agora você entende, aqui nesse aqui, beleza, vamos pegar o seu aí, empty file. É o esquema da multiplicação, igual o senhor falou. Se a multiplicação multiplicar por 0, ele vai ficar multiplicando. Beleza, eu não entendi a lógica dentro do programa. Que multiplicação? É esse aqui? Isso, essa aí é a solução que eu encontrei. Ele rodou, deu certo. Eu criei um if lá e depois que ele leu o scanf, aí criou o if e aí o número diferente de 0 tal, ele foi lá, produto. Por que que dentro do if ele funcionou, lá fora não? É isso que eu não entendia. Não, eu vou explicar o que acontece aqui. O que acontece a solução sua tá certa. É isso aqui mesmo que tem que fazer. Olha o problema que aconteceu. Então, eu vou colocar uma sequência de número aqui. Tá? Vou colocar uma sequência de número aqui que vai ser válida para esse programinha. Tá? Então, esse aqui ele vai digitar uma quantidade de números e aí eu vou saber quantos são pares, quantos são ímpares e tudo mais. Deixa eu acertar isso aqui. Tá bonitinho agora. Então, ó, aqui uma sequência válida, vou colocar lá, ó, 5, 8, 9, 7, 3 e 0. Tá? Se você não faz isso daqui, ó, se você fez assim, ele dava sempre 0, né? Por quê? Olha que interessante, ó. Digitei o 5. Beleza. Digitou o 5. O produto que você tem aqui tá com 1, então 1 vezes 5. Beleza, 5. Foi lá de novo, pegou 8. Aí ele tem 5 vezes 8, 40. 40
vezes 9 vai dar 360, é isso? Acho que é 360. Aí, vezes 7 vai dar um número gigantesco. Depois, vezes 3 vai dar um número maior ainda. E depois, vezes 0, zerou. Porque você digitou 0 aqui, entendeu? Tá vendo? Ó, o último dígito aqui, ó, é 0. Aí ele é 0. É verdade. Entendeu? Isso vai acontecer mesmo. Por quê? Porque é baseado. Você falou, ó, se digitar 0, cai fora. E aí, se o 0 entrar no cálculo, vai dar BO. Tá? Então, o que você faz aqui, ó? A solução melhor. Tá vendo que você teve que colocar 0 em tudo aqui, ó? Tá vendo isso aí, ó? Teve que colocar 0 em tudo. Aqui também é outra coisa, ó. Ou o número é par ou o número é ímpar, não é? Isso. Então, qual seria a melhor solução, ó? Então, vamos analisar aqui, ó. Tá errado? Não, tá certinho. Só que tá redundante. Tá? Por quê? Porque eu tô analisando o 0 aqui, tô analisando o 0 aqui, tô analisando o 0 aqui. Qual seria a melhor solução? Eu só vou fazer isso e isso se for quem? Se não for 0, não é? Porque o 0 é a saída. Então eu venho aqui, ó. Se o número não for 0, eu faço todas as condições aqui dentro, ó. Tá? Só que aqui eu não preciso mais comparar com 0. Tá? Eu não preciso mais comparar com 0 aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que se ele passou daqui, ele não é 0. Ele é um número qualquer, mas não é 0, tá? E outra coisa, ou ele é par, ou ele é ímpar, tá? Não existe ele é mais ou menos. Mas tem o 0, mas o 0 já não vai estar aqui dentro, tá? Então aí eu resolvo de uma forma mais fácil, eu não preciso nem ter 2 if. Eu com um if só eu resolvo tudo isso daí. Fica bem mais enxuto, bem claro o código. Aí, ó, aí ficou mais fácil, ó. Então significa que quando você está analisando a condição de saída, o que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, é eliminar o cara da condição de saída. Tá vendo? Ó? Então ele só vai fazer qualquer coisa se não for o caractere usado para sair. E aí você deixa de se preocupar com esse caractere, entendeu? E aí fica mais simples. Perfeito, senhor. Perfeito. Qual que é o exercício aí que o pessoal gostaria de ver? Deixa eu devolver lá. Professor, volta aí que eu me perdi. Fala. Você excluiu o 0 da conta. Exato, porque ó, para encerrar o programa, digite 0. Ou seja, se ele digitar 0, ele não vai fazer. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que sair do meu laço. Tá? Então, ó, se ele não digitar 0, eu faço as outras coisas. Se ele digitar 0, ele cai fora daqui e cai fora do laço. Entendeu? Valeu. Beleza. Então, no caso, o problema é que se ele não coloca para excluir o 0, quando ele digita o 0 vai, ele entra no scanf do número, ele é guardado, não é isso? ele entra no processamento, né? Ele entra, por isso que tem que excluir. Exato. Então, a primeira coisa, se você tem uma condição de saída baseado no valor de entrada, a primeira coisa dele é validar essa condição. Você valida, ó, se o cara não digitou 0, significa que ele não quer sair. Se ele não quer sair, eu vou processar. Se ele quer sair, não faço nada, ele sai sozinho. É que às vezes a gente fica focado em resolver só um problema e não abre a cabeça. Em nenhum momento passou, pelo meu entendimento, que o 0 de saída estava entrando no cálculo. É Exatamente. impressionante. Tá, então, Professor, pode falar. eu fiz também, eu posso mandar o meu para o senhor dar uma olhada rapidinho? Pode. A Alessandra mandou aqui, deixa eu colocar o dela primeiro. E a gente vai. Aí eu já vejo o seu. Vamos pegar aqui. Criar um novo. Empty file. File, save as.
Alessandra, qual que é esse exercício aqui? É o exercício 3. Exercício 3? Deixa eu pegar aqui no Moodle. Deixa eu ver onde está com o Moodle aberto aqui. Exercício 3. Exercício sobre vetores. Não, que é para entrega. Aqui mesmo. Eu olhei, reolhei, já fiz de tudo que é jeito e não vai. Fazer um programa para ler um vetor contendo 10 notas de aluno, calcular a soma das notas, a média da turma e quando o aluno tem nota maior que a média. O senhor quer o código, professor? Não, é o 3, professor. O 3, perdão. Aqui. Seja um vetor inteiro de 9 elementos, fazer a leitura do vetor, apenas valores positivos, liberar a primeira posição do vetor, deslocando todos os valores de uma posição, exibir o vetor, ler um valor e imprimir o número de ocorrência desse valor no vetor. Vamos lá ver então. Esse aqui, então, beleza, é isso aí mesmo, vamos lá. Então, o que você fez? Você leu aqui um valor positivo, e se a pessoa não digitar um valor positivo, tá? Então, aqui é um caso, você colocou um ifzinho aqui. O que você poderia fazer aqui? E se a pessoa digitar um valor negativo, ele vai pular um espaço do vetor, então não está legal. Então, o que é o ideal você fazer? Você fazer o seguinte, ó, obrigar a pessoa a digitar um valor positivo. Como que eu faço isso? Olha que interessante, eu faço uma validação, tá? Isso aqui é uma forma interessante de se trabalhar. Ó. Você pega aqui, faço um do while, quanto o número for menor que 0. Tá? Então, aí eu não preciso fazer mais isso, porque eu garanto ali em cima que o número vai ser positivo. É positivo ou maior que 0? Deixa eu ver aqui. Apenas valores positivos, maiores que 0. Tá? Então, olha essa parte aqui, ó. Então, eu estou lendo números, tá? Só que eu quero só números positivos. Ou seja, se ele digitar número negativo, eu vou pedir de novo o número. Tá? Ou digitar 0, ele vai pedir de novo o número. Então, eu faço um do while, ó, um faça enquanto. E esse faça enquanto, o que ele vai fazer? Ó? Enquanto o cara não digitar um número positivo, então, enquanto o número digitado for menor ou igual a 0, significa que não é positivo. Ele pede de novo. Ele pede de novo. Aí ele digitou positivo, ele sai e guarda esse cara no vetor. Oi. Aí não conta o laço do for, não, né? Não conta o laço do for. Então, o laço do for só vai valer, ele só vai sair desse laço interno aqui, que é um laço de validação, tá? Que eu vou validar uma entrada, então ele jogou um valor aqui. Enquanto esse número for menor ou igual a 0, ele vai pedir outro, vai dar outro, dá outro, dá outro, dá outro. Aí ele digitou. Então, imagina se ele digitar assim, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Menos 2, 0, menos 3, menos 1, 0, 5, 6. Ele vai entrar aqui, ó. O cara digitou menos 2. O número é menor ou igual a 2? Volta aqui e pede de novo. Volta aqui e pede de novo. Então eu posso pegar aqui, até aqui, ó. Eu vou colocar até assim, ó. Quer ver? Para ficar legal. Primeiro valor positivo. Percente. Olha que legal isso daqui, né? Vírgula aí. Então, o que vai acontecer? Aqui é só para mostrar o que está acontecendo, tá, pessoal? Ele vai apresentar assim, ó. O i começa em 0. Veio aqui, digite. Eu vou colocar aí mais um aqui para ficar mais bonitinho, tá? Digite o 0. Digite o primeiro valor positivo. Então, se ele vier aqui digitar o negativo, o i vai continuar o mesmo, ó. Ele vai voltar aqui em cima.
vai fazer de novo isso aqui, até aqui. Então, digitou 0, fez isso daqui de novo. Ó, outro número, outro número, outro número, outro número. Digitou o 5, saiu, guardou o 5 lá dentro. Agora vai para o segundo número. Tá? Então, isso daqui valida uma entrada. Então, eu consigo falar, vai ter que digitar número entre 3 e 9. Então, eu posso colocar, enquanto o número for menor que 3 ou for maior que 9, fica aqui para ela digitar. Fala, Alessandra. Aí eu não preciso colocar if para baixo. Por quê? Porque ele só vai sair daqui se for o quê? Positivo. Entendeu? Entendi. Então aqui eu consigo, ó, eu fico bloqueando ele para digitar de novo o número, de novo, até digitar um positivo. Digitou um positivo, avança para o próximo. Quer ver? Então eu vou rodar esse cara só para mostrar para vocês o que acontece se eu digitar um número negativo. Ó. Olha lá, ó. Digite o primeiro valor positivo, menos 2. Digite o primeiro valor positivo, não mudou o primeiro, ó, 0. Não mudou. Aí eu coloco 2, ó, agora o segundo. Olha lá, 4, Tá lá, ó. Tá. Vamos para o próximo passo. Aqui é para imprimir o vetor. É isso? Certinho. É isso aí mesmo. Imprimir o vetor. Tá vendo? Nós está fazendo, resolvendo um problema. Resolveu um problema. Leu. Beleza. O segundo problema. Imprimir o vetor. Tá? Agora, deslocar, fazer o deslocamento. O que eu quero fazer? Então, ó, eu não queria abrir o Excel aqui, mas vou abrir o Excel só para vocês darem uma olhada, tá? Excel. Para que ele não abre 43 planilhas que está aberto aqui, me derruba de novo. Faço trabalho em branco. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 8 posições do vetor. Então, esse cara aqui eu vou chamar de vetor. Deixa eu aumentar aqui a letra. Tá, uma solução fácil e simples, tá? Só para vocês entenderem como que funciona. Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu vetor aqui com as posições dele. Aí eu digitei lá dentro os valores. Então eu coloquei lá, ó, 6, 7, 3, 9, 2, 1, 5, 4 e 1. Beleza. Esses caras estão aqui dentro do meu vetor, bonitinho, tá? Vou centralizá-los também. Tá? Vou colocar até uma cor bonitinha aqui, ó, cinzinha mais claro, para dar uma impressão para a gente saber que esse é o vetor. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é deslocar, ó, liberar a primeira posição do vetor, deslocando todos os valores de uma posição. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e arrastar para lá. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Então o resultado meu é esse aqui, ó. Tá? Então eu quero que o meu vetor fique assim. Não é, ó? Desloquei todo mundo, perdi o último. Tá. Vamos ver como que eu faço isso, ó. Se eu pegar aqui, ó, pego esse cara aqui, copio esse cara aqui para cá, perdi o 7. O 7 não pode perder. Então eu não posso começar do começo, ó. Se eu começar do começo, o que vai acontecer? Eu vou sobrepor um que já tem, um valor preenchido. Então o que eu tenho que fazer, ó? O 1 eu vou jogar fora mesmo, não vou? E se eu começar do fim aqui, ó? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Então eu estou pegando de uma posição e jogando para outra, ó. Sempre para a posição que está na frente, ó. Então, ó, pega esse cara daqui, joga esse cara aqui. Pega esse cara daqui, joga esse cara aqui. Aí eu não perdi o segundo elemento. Tá vendo? Então, o segredo desse cara aqui
é fazer o quê? É deslocar de trás para frente. Tá? Ah, beleza. Então eu tenho que ir de trás para frente. Vocês fizeram fora aqui. Isso aqui eu vou deixar isso aqui escondidinho, tá? Vou resolver da forma fácil. Comente, tá? Então eu tenho que começar de trás para frente e deslocando os elementos. Então eu faço o seguinte, ó, for, eu começo no último elemento. O último elemento é o elemento de número 8. Então i é igual a 8, ponto e vírgula. Enquanto o i for maior que o 1, tá? Maior que 0, perdão. Eu vou até o 1. Eu vou fazer um i menos menos aqui. Porque eu preciso ir de trás para frente, como a gente viu lá. Então é importante, pessoal, vocês sempre desenharem, tá? Pega um papel, para você fazer exercício com vetor, principalmente deslocamento de elemento dentro do vetor, é no papel, tá? Igual eu fiz, só que eu não tenho como escrever no papel aqui, fica ruim para mim, né? Mas eu fiz dessa forma. Então eu tenho que pegar o que está na posição última, da antepenúltima e jogar na última, até chegar na posição 1 e pegar o da posição 0. É isso que eu fiz aqui, ó, fiz o forzinho. Olha que fácil fica agora, ó. Eu faço assim, ó, o valor, é valor que chama o vetor? O valor na posição i vai receber o valor que tem na posição i menos 1. Tá resolvido. Meu Deus do céu. Tá? E aí, se você quiser zerar o valor da posição 0, ó, valor da posição 0 é igual a 0. Olha lá. Já fez. Entendeu? Então, desenha. Desenha que você consegue começar a entender. Usa o Excel para brincar de vetor, que é bom. Ok. Obrigada, professor. Ô, professor, Oi. não teria tipo, no meu, se eu colocar i maior que 0, o i fica com valor 1. O vetor 0 fica com valor 1. Eu tive que colocar i maior ou igual a menos 1. Como? Maior ou igual? Isso, porque o vetor, o valor 0 no vetor, a posição 0 no vetor, ela ficava com o valor de 1 da primeira variável. Ah, não, mas isso é normal. Aí você zera ele. Não tem como desaparecer. Então, aí eu coloquei i maior ou igual a menos 1, ele zerou sozinho. Mas aí isso aí não faz não, cara. Ah, tá, beleza. Porque senão você tá pegando, ó, você tá pegando a posição i menos 1, cara. Aí é perigoso demais, tá? Porque você não sabe o que tem na posição i menos 1. Tá? Imagina na memória. Imagina aqui, ó. O que tem aqui antes? Não sei o que tem aqui antes. Não dá para saber. Tá? Pode ter 200 aí. Aí vai aparecer 200 aqui. Então, o ideal é você pegar. Já deslocou todo mundo? Já? O que vem aqui? 0. Acabou. Entendi, obrigado. Beleza? Aí, essa outra parte aqui digite um valor para ver quantas vezes o valor aparece no vetor. É isso aí mesmo. A gente procurou o valor. Aqui sempre do 0 até o 9. Tá? Porque você está lendo do 0 até o 9, é tudo do 0 até o 9, então aqui também é do 0 até o 9. Professor, eu fiz outra solução, mas eu não sei se está certo. Na hora de ler aí, que o senhor igual montou o segundo for, eu comecei, em vez da posição 0, eu comecei da posição 1, aí desloquei o pessoal e ignorei a 0. Deslocou como? Então, porque no laço, o primeiro laço aí do fora aí não começa do i igual a 0, menor que 9. Aí no outro eu coloquei i igual a 1, menor que 9. Aí ele começou a preencher a partir do 1, da posição 1. Mas onde? Nesse cara aqui? Nesse laço aqui? Esse laço aí eu fiz normal, para ele ler a posição dos números. Sim. Aí no próximo laço do fora aí, eu comecei com... Não, esse aqui é de impressão, esse aqui é para estar em outro lugar. Tá, esse é o de impressão. E esse tem que estar aqui de novo, aqui embaixo. Aqui você começou do 1,
Aí eu comecei a preencher ir na posição 1 e fui até a posição 9. Aí o último ele não coloca no laço. Mas aí você não fez, você não conseguiu, não chegou no resultado certo? Aqui, ó. Não. Então, aí, ó, igual o senhor está mostrando aí no Excel. A posição 0, ele recebe o 6, o 1, o 7, tal. E continua. Aí no outro for que eu fiz, eu ignorei a posição 0 e comecei a preencher do 1. Aí ele pulou para frente o preenchimento, e o último número lá, que é o 4 na casa 8, ele pula fora. Não, mas você fez deslocamento dentro do vetor? Você deslocou assim, elemento dentro do vetor? Eu fiz o deslocamento dessa forma. Mas você perdeu o elemento então, porque não dá para você começar, a não ser que você for guardando em variável auxiliar, alguma coisa. O último número não perde quando vai? Mas o problema é que quando você começa do início para o fim, o que acontece? Você pega esse cara aqui, ó, na hora que você joga ele para cá, o 7 vai fazer o que com o 7? Vai sobrepor o 7. Então vai ficar tudo 6 aqui, na verdade, ó. Se você pegar, ó, começar daqui e jogar para cá, ó. Eita. Você pegar esse cara aqui, pega esse cara daqui e joga para cá, você perde o 7. Você pega esse cara e joga para cá, você perde o 3. Aí você vai perdendo todo mundo. Beleza. Tá? Bastante cuidado, porque ó, aqui, ó, se você tem isso daqui e você não começa, você tem assim e quer chegar assim, se você começar daqui, ó, você não vai saber onde jogar, porque você vai jogar em cima do 7, mas não pode jogar em cima do 7. Então você perde o 7. Então você vai guardar o 7 no auxiliar, fazendo não sei o quê. Então o jeito mais fácil é começar aqui, ó. Já que para descartar o último, ó, você pega e vai trazendo, ó. E aí vai embora, sem problema nenhum. Não, perfeito. Nossa, eu tentei e não dava certo. Mas é assim mesmo, a gente vai. Que assim, né? Eu tenho já um zilhão de tempo mexendo com computação, né? Desde o quê? Desde 90, não. Eu fiz faculdade em 90, comecei a faculdade em 93, eu trabalhava com isso desde 91, acho que desde 88, 89. Então já faz bastante tempo que a gente pensa computacionalmente. Então vocês vão adquirindo a capacidade, tá? Com o tempo, vocês já tem bastante gente que você vê que resolve os problemas assim, de forma bem tranquila já começa a pensar de forma diferente. Então até acostumar a pensar de uma forma diferente, você pode crer que você vai estar lá em estrutura de dados, na hora que você olha a coisa assim, já vê o formato da lógica, tá? Então não precisa se preocupar tanto agora não, você precisa saber aplicar as ações, resolver, saber para que serve cada coisa. Mas com o tempo você vai adquirindo esse pensamento lógico, tá? Ok, obrigada, professor. De nada. Quem mais? Seria eu, senhor, mas aí o arquivo ficou muito grande que estou tentando dividir em 2. Eita. Qual que é esse exercício? Seria o último lá da prova de nivelamento. Deixa eu ver se consigo mandar aqui. Professor, só tirar uma dúvida. No exercício 10 do vetor, a pessoa vai digitar os valores ou... Deixa eu ver, cara. Não tem decor esse exercício. Ela vai digitar, tipo, os valores da contas e o valor gasto de energia, é isso? Não, só o valor gasto de energia, né? Cadê? Deixa eu ver. Dentro da rua, do presidente Pitácio, 25 foi realizado o levantamento dos gastos com energia dessa residência. Desejo saber a casa que gastou menos energia, o valor da maior conta, o valor gasto com energia, total gasto com energia, o valor pago no semestre. Esse aqui e esse aqui são bem parecidos. Um acho maior, outro menor. Tá? Então você vai perguntar só quanto ele gastou com energia. Qual o custo da energia de cada casa. Lembrando que você tem 25. Tá? Aí você vai apresentar
qual que teve a menor conta, quem teve a maior conta, o total gasto de todo mundo juntando e o ICMS, que é o total, só que o percentual é de 25%. Entendi. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se já coloquei lá. Vou lá aqui, calma aí. Ctrl V. Salvar. Eu vou colocar anunciado, fica melhor, senhor? É bom, cara. Se dá pra... Se eu quiser depois, pra não... Acho que tá acabando a aula, se eu quiser dar um feedback depois, pode ser também. Não, rapidinho. A bola. Barra, asterisco, barra. Sabe que o posto X está vendendo combustível com a seguinte tabela de descontos. Etanol até 20 litros, desconto de 4% ao litro. Acima de 20 litros, desconto de 5% no litro. Gasolina até 20 litros, 6%. Gasolina, 7% por litro. Escrever o programa, a quantidade de litro. Quando a quantidade de litro for menor ou igual a zero, encerrar o programa. Tá, então começou lá. Então, vamos entender aqui rapidinho. Vocês colocar o valor é fixo, né? O valor da gasolina e do etanol está aqui. Beleza, definiu 2 valores, sem problema nenhum. Preço, tá? Com cedilha aqui. Bem-vindo, para cheio de frescura. Tá? Pergunta o tipo. Beleza. Aqui, ele termina quando? No programa, quando a quantidade for igual ou menor a zero, encerrar o programa. Todos os clientes. Beleza. Qual o tipo de combustível? Perguntou o tipo. Qual a quantidade de litro? Tá? Aqui, ó, eu já começaria fazendo o seguinte, ó. Eu inverteria isso aqui, ó. Tá? Em vez de você pedir primeiro o combustível, eu pediria a quantidade de litro, ou os dois juntos. Tá? Porque você sabe que quando é zero, o que vai acontecer? Ele vai... Ele vai sair fora, não vai? Sim. Então a primeira coisa é igual aquele exercício que eu falei para você. Ó, if se a quantidade de litro não for zero, vamos colocar que for maior que zero, então a gente vai fazer isso. Tá? Então a gente já elimina um problema de tratar se o cara digitou zero ou não e fazer qualquer cálculo, porque se ele digitou zero ele não está abastecendo. Tá? Deixa eu mandar ele ajeitar aqui, ó. Format as style. Beleza. Tá aqui, ó. Ele fez. Então eu valido aqui, ó. A quantidade é maior que zero? Então aí ele está vendendo. Aí eu vejo, o tipo é G? Tá, se o tipo é G, o que eu faço? Eu faço a validação. Eu já tenho a quantidade de litro mesmo lá em cima. Então, se a quantidade de litro for menor ou igual a 20, tá? O que é para calcular aqui? Para todos os clientes individualmente, calcular, imprimir o valor, você paga por ele, sabendo que o preço da gasolina é tanto. Tá, aqui tem que apresentar esse valor de desconto. Ah, tá. Então, o que você fez aqui? O valor total é a quantidade de litro. É a quantidade de litro vezes o preço gasto. Gasolina. Tá? Então, se for gasolina... Ó, você quer resolver isso de forma fácil? Você faz assim, ó. O seu... Se for menor ou igual a 20, aqui se for maior que 20. Tá? Aqui eu poderia colocar um else. Porque ele pode ser maior ou pode ser menor só, tá? Então, aqui, ó. Aí eu não precisaria calcular esse cara.
E outra coisa, você está vendo que está repetindo muito aqui, ó? Esse cálculo aqui é basicamente esse cálculo aqui, ó, não é? É. Tá vendo? A única coisa que muda é o quê? É A porcentagem de desconto, senhor. o valor do desconto. Se Então, for ó, até 20 litros, é 4%. 4%. Acho que é essa. Tá. A gasolina é diferente do etanol. Tá, então o que eu faria para facilitar, né? Para simplificar, tá vendo? Você fez um código gigantesco aqui, ó. Então a primeira coisa eu faria o seguinte: se a gasolina e se o QT litros que for menor ou igual a 20, aqui eu colocaria se for menor ou igual a 20, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso definir o valor, aqui eu tenho que saber o valor do desconto, né? Então aqui eu colocaria assim, ó, criaria aqui, ó, percentual, Menor do que 20 é 4% de desconto. 4%. Vamos colocar aqui, ó, 4%. Tá? Então, eu faria assim. O percentual é 4%. O que mais eu tenho aqui? Mais nada, né? Tá? Então, eu poderia calcular assim, ó. O preço é igual ao preço da gasolina. Tá? Então, se você quer G, o preço é o preço da gasolina. Tá? Se for menor ou igual a 20, é 4 centavos. Se não, quanto que é? 5, é isso? Isso. É o 5. Percentual é igual a 5%. Tá? Então aqui eu já tenho, ó, duas coisas. Eu tenho o preço do combustível, tá? Eu defini lá que vai ser a gasolina, e depois eu tenho o valor de desconto. Então eu posso fazer isso aqui, ó, para gasolina e para o álcool. O etanol. Tá? O etanol, qual que é os percentuais? É 6 e 7. Não, a gasolina Menor é do que 6 4, do que 20, a gasolina é 6. 6 e 7, 4 e 5, né? Então aqui é etanol. Não, aqui é 6 e 7. Não, a gasolina é 4 e 5 e o etanol é 6 e 7. O etanol Eu acho é 20 litros e 4. E 5 não, Ah, tá. tá invertido aí. Tá certo, tá certo. Tá? Aqui é 6 e 7. Aqui é 4 e 5. Tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu dei uma eliminada bem grande no código, ó. Esse código que você fez aqui pode estar até certo, mas está duplicando muito o código, tá vendo? Ó, a quantidade de código que você fez para isso, tá? Eu posso pegar aqui, você quer saber o quê? Só o valor do desconto e O valor total. o valor total. Não precisa imprimir o valor de desconto, senhor. É só falar quanto que vai pagar no final. Ah, beleza. Só saber o quanto vai pagar? Você faz aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Preço. Vamos colocar, chama total. O total é igual. É a quantidade de litros vezes o preço. Tá? Então, isso daqui seria se não tivesse desconto. Tá? Agora, o que eu faço? Eu tenho já o 4% aqui. Se você quiser... Deixa eu colocar ponto e vírgula aqui, só para não dar erro. Tá? Aqui eu tenho... Se eu multiplicar esse por esse, eu tenho o total sem desconto. Agora, o que Professor, eu faço? Oi. o desconto é dado no litro.
Mas tanto faz. Se você dá a ordem não altera, tá? Se você quiser calcular o litro, quero calcular o desconto aqui, ó. Eu posso pegar e calcular assim, ó, o preço vezes preço é igual a preço mais menos preço vezes percentual. E aí, isso aqui eu multiplico. O mesmo desconto no litro, no geral, vai dar o mesmo. Ué? Não, porque aqui, Não, ó, falando pro Luiz. vai dar no mesmo. Tá? Porque eu achei assim, por exemplo, o preço da gasolina, da gasolina é 5,59. Então, o percentual de 6% ou 7%, em vez de eu pagar 5,59, eu vou pagar X com desconto. Aí, no final, eu multiplicar pela quantidade. Tá, então você pode colocar assim, ó, preço com desconto é igual ao preço original, vamos fazer para ficar mais simples, menos o preço vezes o percentual. Tá? Então aqui, ó, o preço com desconto é o preço original menos o percentual de desconto que a gente tem aqui. E aí eu multiplico aqui, ó, esse cara aqui, o preço com desconto, vezes a quantidade de litro. E aí eu resolvi. Perfeito. Tá? Aqui, ó, se você quiser, você não precisaria nem de definir o preço aqui em cima. Ó. Qual que é o valor? 5,19? Então eu falo aqui, ó, se for gasolina, o preço é 5,59. E o preço, se for etanol, é 4,19. 4,4,19. Tá? Aí eu já estou tirando mais coisas aqui, ó. Aí o que eu preciso? O char, eu preciso só o tipo. O G e o E não existe, tá? Então é só o tipo. Que o tipo pode ser G ou pode ser E, tá? Então qual que é o tipo dele? O valor do desconto, eu posso colocar aqui, em vez disso aqui, eu colocar o preço normal, tá? E o preço desconto. O preço com desconto. Aí eu posso colocar aqui, ó, o total e vamos ver mais o que tá lá, tá usando lá. Percentual. O total e o percentual. Aí resolveu o problema. Entendeu? Ó? Porque esses cálculos, isso aqui é feito para qualquer um deles. Ó. Tá? Só que o que você tem que fazer? Você tem que verificar qual que é o preço. Então vai basear em quem? No tipo do combustível, o preço. Então eu defino o preço aqui dentro. E também no tipo de combustível e na quantidade de litro eu vou definir o percentual de desconto. Tá? E aí está resolvido. Ficou bem menor. Tá, é isso aí, é isso que eu digo. Eu falo, com o tempo vocês vão adquirindo essa característica de identificar o que é o que vai em cada coisa, tudo mais. Bom, pessoal, deu para dar uma clareada? E Oi, pode falar. a repetição, será que vai dar certo? Não, tá perfeita. A repetição tá certinho. Tá? Porque aqui, ó, se a quantidade for maior que zero, ele vai fazer. Se a quantidade não for maior que zero, ele cai aqui, enquanto ele for... enquanto ele for maior que zero, que é o contrário. Então, fazer enquanto a quantidade de litros for maior que zero. Tá? Então, enquanto ela for maior que zero, vai fazendo. Quando chegar em zero, cai fora. O resto tá certinho, perfeito. Beleza, professor, valeu. Quer que eu jogue aí de volta?